Abra sua Bíblia no Salmo 23, por favor. Irmãos, esse é o terceiro domingo que nós estamos ministrando o Salmo 23. Eu confesso para vocês que eu não sabia que ia render tanto esse salmo no meu próprio coração. E são 6 versículos. Até pouco tempo eu nem me considerava um preletor que ficaria um culto todo pregando em 2 versículos, né? Por gostar de ir rápido ao ponto e trazer ministrações aplicadas, mas tem sido tão abençoador para a minha vida. A palavra de Deus se renova e eu espero que você também esteja sendo ministrado pelo Salmo 23. Quantos já foram abençoados aqui nos últimos domingos poderosamente sobre esse salmo? Salmo 23, acompanhe comigo, leia comigo, porque sempre tem algo novo. A palavra de Deus diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Verso 3, refrigera minha alma, ou em outras versões, restaura minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Pessoal, quantos trouxeram Bíblia? Levanta aqui. Menos da metade está trazendo Bíblia para o culto. Não faz isso. Tem muita gente olhando para mim. Traz a sua Bíblia. Ou leia no seu celular, tá bom? Eu vou ler de novo, só de bem. Tá bom? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Feche seus olhos mais uma vez. Eu queria te convidar a você orar. Fala com Jesus, diz assim: Jesus, eu estou pronto para ouvir a tua palavra. Eu estou aberto para ouvir os teus conselhos para a minha vida. Talvez você passou a semana toda e nem pegou na Bíblia, e talvez esse seja o dia que Deus vai falar com você. Que bom que você veio. Que Deus fale mesmo ao seu coração. Que essa palavra possa renovar a tua fé, possa arrancar dos seus lábios confissão, palavras de exaltação, de glorificação ao nome de Jesus. Fale com Ele. Fale com Ele, diga: fala comigo, Jesus. Eu preciso tanto da tua voz. Eu preciso tanto da tua palavra. João 10 vai dizer que as ovelhas conhecem a sua voz. Você reconhece a voz do seu bom pastor? Peça para ele falar com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, há 2 domingos atrás, eu dei alguns sinais, e a cada culto, até o final de janeiro, vocês verão e ouvirão
coisas do coração também do pastor de vocês. Dia 8 de janeiro a gente completa oficialmente 2 anos de Casa Viva. Nós vamos fazer uma festa de celebração de 2 anos de Casa Viva. E ela vai acontecer no final de janeiro, para que ninguém fique de fora nos primeiros dias de janeiro. De repente você está planejando viajar, tirar um tempo de férias. Então já reserva o último final de semana de janeiro, vai ser muito importante a sua presença aqui. Eu quero dizer para vocês que essas ministrações até janeiro, elas serão uma preparação, um alinhamento, um encorajamento para uma nova estação que nós viveremos como igreja. Talvez para nível de conhecimento seu, os especialistas dizem que uma igreja, para ela ser iniciada e ser dado start para as questões fundamentais dela, ela precisa de 2 anos. E eu me preparei para isso, eu estudei sobre isso, meu seminário estudei sobre isso. Todos os especialistas dizem que são 2 anos para você começar. Então a gente está começando. Então essa palavra plantação de igreja, ela será falada até o dia 26, se eu não me engano, de janeiro. Depois a gente não vai mais usar essa palavra, porque virá um novo tempo sobre a Casa Viva. E a gente está preparando em oração, estamos preparando a liderança e também estamos preparando você. Eu quero agradecer muito a Deus porque você está aqui, porque não é qualquer pessoa que topa fazer parte de uma igreja que está começando. Gente, é muito mais confortável você ir para uma igreja que já tem tudo. É mesmo. É maravilhoso. Eu já fiz parte de uma igreja assim. Tem coisa para casais, para criança, para jovem, para adolescente. Tem tudo, gente. Isso é bom demais. A Casa Viva não tem tudo. Nós estamos começando. Nós temos o tudo, mas ainda não temos tudo. Então, o que vai acontecer? Nós vamos caminhar para aquilo que Deus nos entregou como visão, como igreja. Tudo aquilo que Deus entregou para a Casa Viva, isso não tem nada a ver com comparar com outras igrejas, isso tem a ver com aquilo que Deus entregou para nós. Eu tenho uma visão muito clara de onde eu quero ver a Casa Viva no ano de 2029, por exemplo. Deus me deu um plano, Deus me deu um coração, Deus me deu um projeto, e vocês estão dentro de uma igreja que vocês têm um pastor que também é administrador. Eu trabalho com planejamento. Aliás, eu faço planejamentos para pastores e igrejas no Brasil, para que você tenha noção não só da minha formação como administrador, como gestor de recursos humanos, como gestor de projetos, mas eu ajudo igrejas no Brasil inteiro. E para mim é um desafio enorme, porque se não funcionar na Casa Viva, desiste, né? Não funciona nem na minha igreja, que dirá na igreja dos outros. Mas já faz alguns anos que Deus me deu esse coração, esse sonho de ver uma comunidade. Eu não sei se você já fez parte de algo assim. Quantos aqui já começou uma empresa do zero? Levanta a mão. Uau, glória a Deus. Eu não sei aonde você já chegou, mas você pelo menos me entende o que é começar. Quantos aqui já fizeram parte de outros projetos que começou do zero? Levanta a mão. Tem mais pessoas. Legal. Então, muito obrigado porque você está acreditando nesta igreja que está começando do zero. Mas a gente já andou, né? A gente já vai para 2 anos. E eu louvo a Deus por isso. Então, o que nós estamos fazendo é preparando você para os novos voos que nós daremos. Mas não é apenas no sentido planejamento, projeto, é preparar o coração, gente. Preparar o coração. Tem coisas maravilhosas que Deus quer entregar para a gente. Mas lembre-se, um pai só entrega uma bicicleta para o filho depois que ele já anda, não é verdade? Não faz sentido dar uma bicicleta para o seu filho quando ele não anda. Aí você dá uma bicicleta com rodinhas e começa uma transição. Eu creio, estou faminto, estou convicto que Deus vai nos dar uma bicicleta com rodinhas, talvez, né? Mas nós vamos andar mais, nós vamos voar
para a glória de Deus. Amém? Então, prepare mesmo o seu coração. Prepare mesmo o seu coração. Tem palavras poderosas, fortíssimas para você, mas também para a nossa igreja. E nós estamos iniciando essa conversa. Sempre eu buscarei ao máximo fazer isso, fundamentar biblicamente o que a gente está querendo fazer. Porque o pastor Orlando vai ter algumas falas diferentes daqui para frente. Mas não pode ser minha voz, gente. Tem que ser a voz do bom pastor. Por isso eu estou apresentando ele. Estou apresentando ele, estou falando dele. Eu quero que você, se você não tem Deus como seu pastor, é óbvio que você não vai me ter como seu pastor. Nem a pastora Vanessa como sua pastora. Você precisa ter o Senhor, o Iavé como seu pastor. E eu sei, irmãos, que essa figura de ovelha não é muito adequada para nós. Até porque nós somos muito urbanos. E quando nós falamos da nossa cultura evangélica, em que a figura do pastor foi projetada para homens, fica ainda mais delicado, dado ao histórico do mau testemunho dos meus colegas pastores, que no decorrer da história vem sendo exposto na mídia, vem sendo exposto em todos os lugares como ladrões, adúlteros, com falhas de caráter. E eu sei que alguns de vocês estavam em busca de uma comunidade e que vocês pensaram muito, porque hoje em dia você não se alia mais a nenhum projeto se você não confia no caráter de quem está à frente, não é verdade? Às vezes não, tem gente aqui em crise no seu trabalho. Por quê? Porque o teu chefe não consolida os teus valores. E se tem uma crise que é ruim, é crise de valor. Você está naquele lugar porque você precisa trabalhar, você precisa sustentar a sua família, mas você está em crise porque o teu chefe, a filosofia da tua empresa, ela vai contra os teus princípios. Isso é tão ruim, né, gente? Um pastor com falta de caráter é complicado. Uma ovelha vulnerável também. E parece que essa realidade é meio desanimadora. Essa noção de pastor e ovelha, ovelha como um animal que não sabe nem se cuidar. Essa noção de que a ovelha é um animal que se perde e que depende do pastor. Essa noção de que a ovelha não sabe se proteger, que depende do pastor. Essa ideia que ovelha, ela não sabe se alimentar direito, ela tem medos e ela depende do pastor. Enfim, gente, chegar à conclusão de que ovelha é um animal que depende do pastor é um grande desafio bíblico para a gente compreender esse texto hoje. E ser ovelha de um rebanho chamado igreja é um grande desafio eclesiástico, mas nós vamos superar isso. Amém? Se não, querido, você nunca vai viver plenamente igreja, porque você sempre estará desconfiado de quem está à frente. Não há liberdade, não há prosperidade, não há liberação de poder e graça num ambiente de desconfiança. Mas eu quero deixar registrado aqui, irmãos, com muita clareza e com muita integridade, é que aqui na Casa Viva eu quero sublinhar que o pastor que nós estamos apresentando nesses últimos domingos é o Iavé, é o bom pastor, é o eterno. Você confia que tem um pastor que é o pastor dos pastores? Que ele é quem lidera nossas vidas, a nossa igreja? Você consegue confiar nele de que se por algum momento, alguma razão,
esse pastor sair do prumo de Deus, Deus mesmo vai tratar, Deus mesmo vai intervir, porque tem gente que ora por mim, e eu sei que tem gente que ora por mim, não só para que eu seja bem sucedido, mas para que eu seja livrado, para que seja guardado, para que Deus proteja, me guarde e continue fazendo diferença onde Deus me chamou para estar. Nós estamos falando do bom pastor, queridos. Não é sobre o Orlando, não é sobre a Vanessa, é sobre o Iavé. O pastor de Israel nunca foi Davi, foi Deus. Está lá no Salmo 77, verso 20. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés. Nunca foi Moisés que liderou o rebanho, foi Deus. Nunca foi Moisés o grande líder, Arão o grande líder. Não, gente, foi o bom pastor, está lá no Salmo 78. Eu troquei aqui, eu li o Salmo de Davi e falei de Moisés. O Salmo de Moisés 77, 20 diz: guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Mas foi o Senhor que guiou o povo. No Salmo 78, dos versos 70 a 72, diz: escolheu seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser pastor de Israel. E de coração íntegro Davi os pastoreou, com mãos experientes o conduziu. Foi Deus quem conduziu Davi para liderar aquele povo, porque Deus sempre vai fazer isso, irmãos. Deus sempre vai usar alguém. Deus sempre vai tirar alguém da caverna para dizer: é você que eu vou usar. Por isso nós precisamos ser uma igreja que diz assim: eis-me aqui, Deus, eis-me aqui, Deus, eis-me aqui. Eu não sei quantas vezes você ora assim, mas ore isso todas as vezes que você se colocar diante de Deus. Repito, ovelhas da casa viva, nesse momento eu também sou ovelha do rebanho do bom pastor, e juntos nós podemos afirmar o mesmo que o rebanho de Israel afirmou no Salmo 79, verso 13: então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração cantaremos os teus louvores. Aleluia. Eu quero te estimular a ler os Salmos 77, 78 e 79. São 3 salmos pastorais com uma linguagem muito forte sobre pastor e ovelha. Então, essa figura pastoral é sempre Deus, amém? Para nós o bom pastor é Jesus. Agora, quando eu leio esse salmo, Salmo 23, e penso que eu sou ovelha do rebanho de Cristo, e que Jesus diariamente faz chamada, lembra? O pastor todos os dias faz a chamada. Por isso que cantamos, por isso que a ovelha deixa as 99 para ir atrás de uma que se perdeu. Todos os dias o Pai, Jesus, está olhando para o rebanho e está dizendo assim: Orlando, eu estou dizendo, opa, eis-me aqui, Jesus. Todo dia de manhã ele está olhando para o rebanho e está dizendo: ei, Gerlano, opa, Vinícius, opa. Você se apresenta diante dele, porque o bom pastor todos os dias faz chamada. Isso quer dizer, irmãos, que ovelha anda no meio do rebanho. Ovelha é um animal coletivo, gente. A salvação é pessoal, ok? Mas o discipulado é relacional. Estamos numa estação de discipulado. E aí você vai criando as conexões que o próprio Espírito Santo vai fazendo. Por que estamos falando disso, dessa estação? Porque nada na fé cristã é individual. É tão importante nós sermos ovelhas do bom pastor, que eu não posso ficar de fora desse aprisco. Nós somos o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo se manifesta através da comunidade, da igreja. Para nós, através de uma casa. Porque essa ideia de religião à la carte, onde você escolhe o que crê, quando crê, fazendo sua religião, irmãos, isso está mais para seita.
do que para uma igreja. Ser autossuficiente, não cultivar relações de mutualidade, não assumir responsabilidades pela comunidade, não assumir um mínimo de compromisso com quem está sentado ao seu lado. Gente, essa ideia de frequentar a igreja, na verdade, não faz mais sentido. Nós estamos dizendo que frequentamos um auditório para um culto semanal, mas isso não é viver igreja, gente. Isso é uma expressão da igreja. Está na hora da gente mudar essa vertente. Talvez você diga assim: ah, pastor, você não sabe o esforço que eu faço para vir para o culto. Então você está mal espiritualmente, meu amigo, porque vida cristã não é vir para o culto no domingo. Vida cristã é vida de oração, é vida de amor. E como é que a gente pratica o amor? Aí a gente inventa a célula. A gente não, Jesus inventa. Vida cristã é você aprender mais da palavra de Deus. A gente cria a escola do discípulo. Que são manifestações para você afirmar e reafirmar o seu compromisso. Tem gente que gosta de um pastor privativo, de um profeta particular, de uma irmã de oração dele. Enfim, tem coach particular, tem pregador particular. Não há nada de errado nisso, irmãos. Errado é viver tudo isso sem vínculo comunitário, sem ter com quem prestar contas, sem ter alguém com que você compartilhe as suas dores, suas vitórias. Porque para a gente viver nas pegadas do bom pastor, a gente precisa compreender isso. Esse não é o caminho que me leva para uma conexão de alma, certo? Então eu sei que a internet nos isolou demais de tudo que é autêntico. Não estou dizendo que não é possível viver autenticidade através da internet, porque tem gente inteligente aqui, que sabe usar bem. Mas vamos combinar, gente, as coisas ficaram muito mais superficiais, não é verdade? A gente dá até parabéns no WhatsApp, pessoal. Antigamente a gente visitava, dava um presente, ia para a festa. Hoje nenhuma ligação se faz para o aniversário. Você já sabe, né? Eu não dou parabéns em grupo de WhatsApp. Só depois que eu falo pessoalmente. Porque é o mínimo. Afeição, tom de voz, isso demonstra um mínimo de carinho, de respeito, de amor. Não que você tenha que ligar para todo mundo, certo? Mas eu acho importante a gente resgatar hábitos de viver comunidade, de viver igreja. O que é que a gente mais vê hoje? Ovelhas perdidas, pessoal. Por que estão perdidas? Porque o pecado e o mundo se tornou mais atraente. Isso é uma realidade. O que a gente vê hoje? Ovelhas desgarradas. Por quê? Porque desistiram de viver igreja, porque foram machucados por pessoas, porque desacreditaram, porque se esqueceram, porque perderam o interesse. Ovelhas desgarradas, ovelhas perdidas e o que cresce assustadoramente, as ovelhas desigrejadas. Ovelhas que têm o seu próprio pastor no YouTube. Ovelhas que são sinceras, bem intencionadas, que não se desviaram de Cristo, mas que fazem da igreja o seu objeto de crítica, de culpa e de desculpa para nutrir seus traumas, seus desejos pessoais e se submeter a alguém para longe. Tudo isso é contra o princípio de comunidade, porque ser ovelha é viver em comunidade. Mas para viver os cuidados do bom pastor, eu preciso estar dentro do rebanho. O pastor, ele oferece um cuidado coletivo. Não existe pastos gourmet só para você. Não existe pastos individualizados. Ovelha não pode dizer: essas águas tranquilas aqui é só minha, chega para lá, é só minha de Jesus. Esses pastos verdejantes aqui é só para mim. Não, gente, o Salmo 23 é um salmo de comunidade, porque Israel pensa comunitariamente. Por isso que disse no início que um povo estava atravessando o deserto e Deus não tirou um por um do deserto. Deus tirou
todos do Egito. Um grande povo foi liberto. Preste atenção. A mentalidade bíblica é sempre coletiva, é sempre comunitária. Quer viver o cuidado do bom pastor? Fica dentro do seu aprisco, da sua comunidade. Construa vínculos de relacionamento, construa vínculos de honra. Honre as pessoas, honre seus líderes, honre quem ora por você, honre quem sirva você. Quem está agora ministrando aos seus filhos não tem nenhuma obrigação de cuidar dos seus filhos. Honre é o mínimo, meu irmão. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Obrigado, você abriu mão de estar aqui no culto para ministrar a vida do meu filho. Gente, isso é tão simples, mas é tão nobre, sabe? Seja mais grato, honre mais as pessoas, porque isso é viver ovelha dentro do aprisco. Quem que você sente falta? Quem nota que você não veio? Quem sabe? Quem está aqui, mas está perdido, desorientado, sem referência? Tem? É possível que tenha. Você sabe? Como é que Deus vai buscar essas pessoas? Por mãos de quem? São as suas mãos? Mas se o Moisés nem sabe que você está perdido, então quem é o seu Moisés? Quem é o seu Davi? A outra pergunta é: você é Moisés de quem? Você sente falta de quem? Você liga para quem? Você se importa com quem? Porque, irmãos, eu sei que a minha vocação ela foi sendo gerada, confirmada, né? E eu ainda consigo fazer isso. Eu sinto falta das pessoas, eu entro em contato com elas, mas isso é verdade, isso é sincero. Eu oro mesmo pelas pessoas, mas isso, assim, daqui um dia eu não vou dar mais conta, não é? Aí a Casa Viva vai deixar de ser uma igreja acolhedora? Porque agora o pastor não consegue lembrar de todo mundo, ligar para todo mundo, sabe? Vamos fazer isso, irmãos. A experiência de viver o cuidado do bom pastor é comunitário. Eu não poderia sublinhar a mais importante forma de se viver isso na igreja, a não ser dando uma base linda do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu pretendo concluir este salmo hoje, após essa abertura de coração. Como eu disse para vocês, daqui para frente isso vai acontecer com mais frequência, para que a gente venha fazer conexões. Você é muito importante quando está aqui, e a sua ausência é sentida quando você não está aqui, não está na célula, não está na escola do discípulo, não está à mesa com o irmão, porque, né, a igreja não é só isso, né, gente? A igreja é a gente viajar junto, é a gente comer um churrasco junto, é a gente tomar um café junto, é a gente escolher estar juntos. Isso é viver igreja. Por isso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E repetimos: o Senhor é meu pastor, eu sou sua ovelha. Primeiro ponto que estabelecemos. O segundo foi: nada me faltará. Então, tudo que eu preciso está nele. Tudo que eu preciso está nele. Isso significa que a gente nunca poderá acusar, culpar, julgar, cobrar, exigir amor. Ninguém exige amor, gente. Não existe essa possibilidade na Bíblia. Amor sempre é um verbo na Bíblia. Ame, cuide, sirva, ore. Ok, mas quando eu não me sinto amado, tem uma denúncia de um fato real. Alguém não está cumprindo o seu papel, que é amar, orar, se importar, servir. No Salmo 23, Iavé é o nome de Deus. E nós aprendemos: Iavé significa eu sou, eu fui, eu serei. Isso significa que em momentos da sua vida, seja no vale, seja no monte, qualquer que seja a sua estação, Ele estará lá com você. Nem mesmo o seu mais horrendo pecado te separará do amor que há em Cristo Jesus. É só você dizer: Jesus, socorre-me. Ele vai te socorrer. Jesus, seja a minha paciência. Ele vai ser sua paciência. Jesus, seja a minha satisfação. Me enche agora. Gente, pratica isso mesmo.
Jesus, agora eu estou com muita raiva, agora eu quero te pedir por um espírito sereno. Seja assim, seja... Porque não tem problema ter raiva, tá, gente? Não tem problema ter ira. O problema é ser dominado por essas coisas. E a gente faz o que? A gente entrega ao bom pastor. O que o bom pastor faz? Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Isto é, o nosso bom pastor tem boas intenções sobre eu e você. Ele sempre nos leva às águas de descanso, porque ele sabe que tem muita gente com alma agitada aqui. Ele sabe que tem muita gente com emoções totalmente bagunçadas aqui. Ele sabe que você é engolido pela rotina, pelos afazeres, e você tem boas intenções, mas você não consegue agir. Ei, calma, o bom pastor vai te alimentar, vai matar a sua sede, vai te dar segurança, ele não vai te julgar, ele vai preparar o caminho para que você deite, relaxe e descanse nele. Esse é o bom pastor, gente. Ele é perfeito, ele não nos deixa faltar nada. Glória a Deus que temos o bom pastor. Você nunca precisa chegar constrangido na presença de Deus, sabia? Porque o teu pecado não surpreende Deus. Jesus é o nosso bom pastor. E sabe o que ele faz no verso 2? Ele nos convida a descansar nele. E dissemos no primeiro domingo: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Olha como é que está a expressão. Não é ele cuidará de você, ele tem cuidado de você. Isso está em 1 Pedro 5,7. Falamos também do Salmo 32, verso 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Que expressão mais pessoal, mais íntima, mais linda. Isso é tremendo. E domingo passado nós vimos o restaura minha alma, que no hebraico significa ele me traz de volta. Ele me leva ao lugar de arrependimento, porque quando uma ovelha se perde, ela escolheu se perder. Então o bom pastor pega ela de volta no sentido de arrependimento. Ele me traz de volta. Ele está falando de uma ovelha perdida. Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E foi tão tremendo quando nós meditamos nessa parte, porque os pastores do Egito conduz ovelhas atrás delas. Em Israel, os pastores vão à frente das ovelhas, porque são as ovelhas que devem seguir as pegadas do seu bom pastor. Por isso Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você está atrás de Jesus? Ele realmente é o primeiro da sua vida? Ele está indo adiante de você? Até quando você vai bater cabeça? Até quando você vai orar e você ao mesmo tempo está indo contra a vontade dele? Até quando você vai pedir uma coisa que Deus já disse que não vai te dar? A Bíblia diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal para o seu próprio deleite. Queridos, Deus não responde só oração só para me satisfazer. Ele precisa ver nas suas orações senso de propósito. Está querendo uma casa nova? Diz para ele o que tu quer fazer com tua casa nova. Deus, a minha casa nova, além de trazer um conforto, uma segurança para os meus filhos, ser um ambiente maravilhoso para a gente viver família, o que já seria muita coisa, Deus se importa com família. Deus, mas eu quero emprestar o meu sofá para quem o Senhor quiser mandar para minha casa. Ouse fazer essa oração que Ele vai mandar. Mas você quer uma casa só para você. Deus, eu quero uma casa para a tua glória. O que é para a tua glória? Essa casa vai ter amigos, essa casa vai ter gente, vai reunir a minha célula, essa casa vai ser um lugar que a gente vai poder ouvir um outro casal de amigos que está passando por um momento difícil, e eu vou só oferecer um café para eles e vão dizer: eu estou percebendo que vocês não estão bem, compartilha com a gente. Só isso, pessoal. Pastor, mas eu não sei falar. Aí é outra conversa. Não é sobre falar, é sobre ouvir. Afinal de contas, a nossa geração sabe muito, viu, gente? Meu Deus. O que vocês estão fazendo aqui não é apenas ouvir uma exposição do Salmo 23. Até porque eu indico para vocês pastores melhores que falam sobre o Salmo 23 do que eu. Mas não é sobre isso, você percebe?
existe uma relação de amor, de autoridade, de honra. Aqui é um aprisco. Deus tem coisas lindas para distribuir entre nós, e Ele quer usar vocês, Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar esse contexto. Preste atenção, não existe pastos gourmet, não funciona isso no mundo espiritual. Você não vai quebrar essa ordem. Nós somos os discípulos que vamos atrás de Jesus, amém? E exatamente porque Ele vai à frente, é que Ele mesmo nos conduz pelas veredas e não pelas avenidas. Não existe avenidas de justiça, gente. Existem veredas. Veredas é um lugar mais estreito. A mesma ideia de que há caminho largo e caminho estreito. Ele nos leva por veredas de justiça, que significa que Ele me leva para o lugar do alimento certo, das águas. Ele me guia para onde eu vou receber aquilo que eu preciso e não somente aquilo que eu necessito, porque Ele é o pastor que sabe do que eu preciso e nisso Ele vai me satisfazer. Talvez tenha algumas coisas que você ainda não recebeu de Deus, porque Ele está esperando você se arrepender da motivação do seu pedido. Seu pedido é até nobre, mas a sua motivação não é. Corrija a sua motivação nessa tarde, nessa noite. Deus, eu quero te honrar com esse pedido. Deus, eu quero glorificar o teu nome. Quando você vai para o vale da sombra da morte, foi o que Ele disse, né? E nós dissemos semana passada que os vales da sombra da morte são para ovelhas. Mas lembre-se, vales são temporários, são lugares de transição. Vale não é lugar para você ficar, vale é lugar para você passar. Sendo eu e você ovelhas vulneráveis, indefesos dos ataques dos lobos da vida, dos ursos da maldade, dos leões do inferno, nós temos a segurança na presença do bom pastor. Cuide para que o medo que vem das sombras não te neutralize. A Bíblia não está dizendo que ainda que eu estacionasse, ainda que eu dormisse no vale, porque vale não é lugar para você dormir, parar, é um lugar para você passar. E Deus é quem vai te conduzir estando no vale e na saída do vale. Lembre-se, a sombra de um caminhão pode até te atropelar, mas não pode te machucar. As sombras podem nos amedrontar, mas não podem nos ferir, porque são sombras. Ei, vale da sombra da morte só vai trazer sombra, e só existe sombra porque tem luz por trás. Não olhe para a sombra, olhe para a luz, que é Jesus. Ele está guiando você. Bom, mas Ele nos convida para a mesa da comunhão. E é muito interessante isso. Prepara-me uma mesa. Para você entender por que caiu uma mesa no meio desse salmo, que a gente está no deserto, tem pastos, água tranquila, e de repente tem uma mesa da comunhão. Vamos entender o salmo. Gente, a cultura bíblica é uma cultura extremamente hospitaleira, comunitária. A cultura oriental, ela sempre tem um quarto para hospedar pessoas, sabia? O judeu sempre tem um quarto para hospedar. Daí onde vem a expressão hospedou até anjos. A ideia é que debaixo do teto de um hospedeiro, ninguém pode tocar no seu hóspede. Isso faz parte da cultura. Aí aqui nós temos 3 poderosas frases com 3 poderosas promessas. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Então, como que é a cena? O pastor prepara uma mesa. Esse convidado, esse hospedeiro, pode até estar fugindo. Aí ele encontra um refúgio, ele encontra uma casa. O hospedeiro, lembra da mulher que prepara um quarto para o profeta? Faz parte da cultura. O hospedeiro, então, não só prepara um quarto, mas ele sempre prepara uma mesa. E é uma mesa num tom de festa, gente. Se tem inimigo atrás desse hospedeiro,
é cultura, ele fica do lado de fora. Os inimigos estão lá fora vendo a mesa preparada para o hospedeiro que está fazendo uma festa para o seu hóspede. Daí que vem essa expressão: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Porque um inimigo jamais vai entrar na casa de um judeu, de um israelita, e ele vai ficar do lado de fora assistindo a mesa da comunhão, porque ele foi hospedado. Uma igreja hospitaleira faz parte de uma igreja cativante, como nós queremos ser. Queridos, eu não sei o que Deus tem para falar com vocês sobre essa parte, mas eu acredito que Deus já tem uma data marcada para fazer uma festa para todas aquelas pessoas que de alguma forma não acreditam em você e que verão como Deus vai honrar você. E Ele vai preparar mesas, ambientes, pessoas, lugares para Ele revelar para os seus inimigos. Você nem quer fazer isso, você nem quer mostrar isso, mas eles verão quão é bom, é o Senhor que vai te honrar e Ele vai preparar uma mesa para você. Alguém pegou essa palavra? Unge-me a cabeça com óleo. Presta atenção. Havia 3 formas de se usar o óleo. Os pastores usavam o óleo que era composto de azeite e de enxofre e de especiarias para repelir os insetos e para que de alguma forma viesse a curar as ovelhas. É verdade que quando você coloca repelente, você é livrado de algumas mordidas. O azeite é uma espécie de repelente contra os mosquitos, porque os insetos poderiam até matar as ovelhas, gente. Lembra? É um animal indefeso. Ela não sabe se proteger. E às vezes é assim na nossa vida. Gente, tem uma coisinha que mata você. Mas isso é tão simples. O seu cônjuge diz assim: mas isso é tão simples, é só se livrar disso. Mas tem um mosquitinho do inferno que fica lá, dizendo para você: não, não faz. Ou vai lá e faz. Não, você pode ver. Não, você pode pegar. Você pode comprar. Você pode jogar. São os mosquitinhos do inferno dizendo para você. E não incomoda ninguém, só incomoda você. Porque nós somos indefesos mesmo. A gente precisa do bom pastor. Então, toda larva do diabo que na tua vida está sendo lançado, tentando te reprimir, te destruir, eu diria que as muriçocas do capeta, quando sentirem a fragrância de Cristo, o azeite que há sobre você, eles não vão suportar o cheiro de Cristo, irmãos. Por isso a gente precisa do óleo, do azeite. Ei, onde é que vem óleo? Vida de oração, meu amigo. Porque na oração não é você que muda Deus, é Deus que muda você. É por isso que a gente ora pouco, gente. Porque normalmente a gente quer orar para pedir alguma coisa para Deus. A tua vida de oração, deixa eu te dizer uma coisa, você precisa cultivar o silêncio. Você precisa cultivar assim: Deus, eu não tenho nada para falar para ti hoje não, mas eu estou pronto para ouvir o que o Senhor quer falar comigo. Deus vai falar. Coloque óleo nas suas engrenagens. Quando as ovelhas se estranhavam, e às vezes até brigavam, o pastor colocava óleo nas ovelhas para que elas não se machucassem. E às vezes eu acho que é isso que está faltando, gente, para alguns casamentos. Óleo. Algumas células, está faltando o quê? Óleo. Talvez assim na sua família esteja faltando óleo. Óleo significa unção, significa símbolo do Espírito Santo agindo, curando. Ferida é algo que o diabo controla você por meio de um controle remoto. Vou repetir. A ferida é algo que o diabo tenta controlar você por meio de um controle remoto. Ele põe o dedo assim, ó, no controle remoto. Mas preste atenção, Deus quer curar você.
E a cura que Deus tem para você não depende do seu marido, não depende da sua esposa, não depende do seu filho, não depende do seu líder. Por favor, gente, vamos assumir as nossas responsabilidades como ovelhas, como discípulos, porque Deus tem muita coisa para transformar a vida da gente. O meu cálice transborda. Existia um outro costume oriental de hospitalidade que falava de cálice cheio e cálice vazio. Então, ele pegava um copo com água, um outro copo vazio e uma jarra com água. Isso era fato, isso era comum. Ele recebia o hóspede que está na minha casa, e quem serve o cálice de vinho é o hospedeiro, que é um sinal de que o sujeito é muito bem recebido na casa dele, e então se enche o cálice, e se enche o cálice pela metade, é um sinal de que o convidado já pode ir indo embora. Você já não é muito bem-vindo na minha casa, isso era comum, ok? Se o cálice está cheio, a jarra enchendo o cálice, o hospedeiro está dizendo, você é bem-vindo, a sua presença é maravilhosa, continue entre nós. Quando o hospedeiro vai bebendo vinho, vai ficando pela metade, e o hospedeiro não completa, ele está dizendo, pode pegar o beco. Sabe o que Deus fala para mim aqui? Na minha casa, você está debaixo da minha proteção. Você não somente é bem-vindo na minha casa, você é bem-vindo sempre. Por isso que o meu cálice transborda. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Gente, na casa do Senhor sempre há transbordar. Sempre há transbordar. Sempre há transbordar. O Salmo 23, queridos, é um convite que Deus faz para nós. Para quê? Para uma parceria. Paulo diz que nós somos cooperadores com Ele em sua obra. E o texto termina dizendo, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A palavra, na verdade, aqui significa perseguir. Não é seguir. Significa que Deus está à nossa procura, muito semelhante com João capítulo 4, quando diz que Deus procura. Então, o louvor de um culto como esse não é o louvor apenas da equipe de louvor. Não, a equipe de louvor está como uma harmonia para conduzir o seu tempo de louvor. Deus está à procura de você. É possível que a gente tenha um culto do poder, gente, e Deus não encontrar você. Como é possível a gente nem sempre está inspirado, né, gente? Pode ser que você venha para um culto qualquer desses aí e diz assim, ixi, o louvor hoje foi tão marromeno, o pastor hoje não estava nem tão inspirado, mas Deus te acha, Deus te confronta, Deus fala com você, porque não tem a ver com a gente, tem a ver entre você e Deus. Você sabia que Deus está lhe seguindo? Veja a ênfase, todos os dias da sua vida. Isso me remete ao Salmo 121, que diz, o Senhor te guardará desde agora e para sempre. Então a bondade, a misericórdia do Senhor vão te seguir todos os dias. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor está ao redor daqueles que o temem e os livram do mal, porque o mal não toca as suas ovelhas. Eu oro, meus irmãos, para que nunca lhe falte direção, nunca lhe falte provisão, nunca lhe falte proteção, nunca lhe falte o cuidado do bom pastor. Eu oro para que isso aconteça. Eu também oro para que nunca falte vale na sua vida. Para que de vez em quando você se sinta bem pertinho, porque no vale só tem uma pessoa, no vale não tem mesa, no vale não tem igreja, no vale tem você e o Senhor. Eu oro para que Deus também te prepare mesas, para que Ele te surpreenda,
para que você seja uma voz que clama, uma voz que repercute, um testemunho vivo do milagre de Deus para a sua família. Pessoas que talvez nem acreditem mais em você, mas Ele vai preparar cálice para você, vai preparar mesa para você. Eu oro para que a voz do bom pastor seja ouvida. Gente, vocês precisam ouvir a voz do bom pastor. Ele está falando, queridos. Deus fala, e quando Ele fala, Ele direciona. Deus fala, e quando Ele fala, Ele corrige. Deus fala, e quando Ele fala, Ele dá direção. Ele guia, Ele cuida, Ele toma pela mão. Você crê nisso? Ele está cuidando de você. Amém? Feche seus olhos por um instante.